Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14 em diante. Romanos 8, 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo também herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Feche seus olhos. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e pedimos que fales ao nosso coração. Santo Espírito, fala com cada um de nós. Traz revelação, traz discernimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa visão para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto lembra vocês alguma coisa? O que esse texto lembra? Quando é que vocês leram esse texto? Ou quando é que nós lemos esse texto? Muito tempo, né? Quando é que nós lemos esse texto? E falamos sobre ele? Domingo passado. Falamos sobre as características dos filhos de Deus, estão lembrados? Lemos o mesmo texto. Lemos o mesmo texto. No domingo passado, nós meditamos no mesmo texto sobre as características dos filhos de Deus. E hoje nós vamos, no mesmo texto, extrair um outro tema dentro desse capítulo, dentro desse texto, que é qual a herança que possui os filhos de Deus. Na semana passada estudamos sobre as características dos filhos de Deus. Esse texto de Romanos 8 tem alguns versículos que todos nós gostamos. Por exemplo, o Romanos 8:1,
Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gostamos muito de ler, de falar e de pregar isso. Oh, que maravilha! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, é verdade. Mas para os que estão em Cristo Jesus. Não é para quem está na igreja, não é para quem está numa religião, não é para quem conhece a Bíblia, não é para quem fez teologia, não é para quem é mestre em teologia, não, é para quem está em Cristo Jesus. É para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Gostamos muito do 31, do 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda hora estamos citando isso. O 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou. Não é? O 28. O 28. O que diz o 28? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas essas promessas é para filhos, nós falamos disso na semana passada. É para todo mundo. E nem para todo mundo que está dentro da igreja, é para os filhos. Todo mundo gosta de usar esses versículos. Mas essas promessas de Deus é para os filhos. Está dizendo aqui, se somos filhos, somos herdeiros de tudo isso aqui, mas é para os filhos. E diz que esse texto mesmo tem algumas características que eu citei a semana passada. Diz que os filhos, no versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Não é todo mundo que é filho, é quem é guiado pelo Espírito Santo. Nós lemos também aqui que o versículo 10, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. No 8:10 está dizendo que se alguém está em Cristo, se é filho de Deus, o corpo está morto. Se alguém está em Cristo e é filho de Deus, o corpo está morto. Mas como é que pode? Então a pessoa tem que morrer para se tornar filho de Deus? É isso? O ser humano, para se tornar filho de Deus, tem que morrer? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus pertencem a Deus, são de Deus, são propriedade dele. Estão em Cristo e Cristo está nele. E se Cristo está nele, o corpo está morto. Não é o corpo físico que está morto. O que está morto é o homem velho. É o velho homem que morreu quando aceitou a Cristo. Porque, meus queridos, ser de Cristo, pertencer a Cristo, se tornar filho de Deus, é uma entrega voluntária que o ser humano faz de entregar sua vida para Deus, de entregar sua vida para Cristo, reconhecer que é pecador, que está perdido, que está a caminho do inferno e que precisa de salvação. E daí, crê em Cristo, aceita Cristo, se entrega a Cristo e se torna propriedade de Deus. É isso que nós vimos semana passada. E nós vimos na semana passada que há várias características dos filhos de Deus. Primeiro, os filhos de Deus são propriedade de Deus. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação para quem está em Cristo. Quem é Cristo é dele, se tornou propriedade dele, pertence a ele. Morreu para o velho mundo, morreu para a velha criatura, morreu para o velho homem, não vive mais para si, mas vive para Deus. Se tornou propriedade de Deus, se tornou nova criatura, nasceu de novo, foi a Deus, como está lá em João 1:11-12, todos quanto recebeu o poder para se tornarem filhos de Deus.
Então, filho de Deus é propriedade de Deus, filho de Deus nasceu de novo, foi a Deus, se entregou totalmente, pediu para o Espírito Santo mudar a sua vida, gerar uma nova pessoa, uma nova criatura, recebeu o poder de Deus na vida, que transformou a sua vida, se tornou uma nova criatura, é um filho de Deus, agora é alguém que é diferente, parece com Deus, vive caminhando com Deus. E filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado por Ele, não faz mais a vontade dEle, é igual o apóstolo Paulo fala, não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo para Ele, não vivo mais para mim. Nós vimos então, a semana passada, algumas características dos filhos, porque essas promessas de Deus que nós estamos sempre citando, é para os filhos. A herança é para os filhos. Não é para escravo, não é para estranho, é para os filhos. Assim como a herança de uma família é para quem? Para os filhos. Para os filhos. E engraçado que a Bíblia diz que nós somos filhos adotivos. Os filhos legítimos seriam os judeus, mas nós somos filhos adotivos. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, que nós somos filhos adotivos. E ele diz que, se somos filhos, recebemos não um espírito de escravidão para viver com medo, viver atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai, o espírito de adoção de filhos adotivos. Nós vimos isso na semana passada. E nós vimos também, com base nesse texto, que o processo de adoção de filhos nosso só vai terminar na ressurreição. O processo de adoção só termina na ressurreição. Começou quando aceitamos a Cristo, mas continua. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós lemos aí, no versículo 23, ele diz, e não só a natureza geme, mas nós também gememos, nós que temos as primícias do Espírito, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a saber, a redenção do corpo, ressurreição. O processo adotivo dos filhos de Deus só vai ser concluído quando, na volta de Cristo, arrebatamento da igreja e com a ressurreição do corpo, ressurreição dos que morreram em Cristo e arrebatamento, transformação do corpo de quem estiver vivo na volta de Cristo, vai receber um corpo igual de Jesus. E aí está concluído o processo de adoção de filhos. E muitas vezes nós não entendemos o que é ser filho de Deus e quais são as características de um filho. E nós pensamos que é de qualquer jeito. E nós pensamos que eu aceito a Cristo, me entrego, digo que entreguei minha vida a Jesus, vou para uma igreja, me batizo e me torno um membro da igreja. Quem sabe até faço um curso de teologia, me torno até um pastor, uma liderança. Mas se eu não nasci de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. Se eu não morri para o velho homem, eu não vou poder entrar no reino de Deus. Jesus falou para isso para Nicodemo, que era um pastor de igreja, um teólogo famoso. Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não entra no reino de Deus. Muitas vezes não entendemos o significado, o que significa ser filhos. Mas, meus queridos, eu vou voltar nesse assunto numa próxima oportunidade. Hoje, o tema de hoje é outro. Mas eu fiz essa introdução para lembrar vocês disso, do que falamos a semana passada. Mas hoje os filhos, qual a herança que os filhos de Deus possuem? O filho de Deus adotivo e os legítimos têm herança. O estranho não tem, o estrangeiro não tem, o escravo não tem, mas o filho adotivo ou legítimo tem. E que herança nós temos? Qual a herança dos filhos de Deus? Qual a herança? Você veio para a igreja, você veio para Deus, você um dia ouviu a voz de Deus e você entregou sua vida a Cristo. O que você está esperando de Deus? O que você espera de Deus, querido?
que você espera de Deus? Qual o seu objetivo de estar seguindo a Cristo? Qual o seu objetivo de estar na igreja? Qual o seu objetivo de largar o mundo e seguir a Cristo? Qual o objetivo? Por que você renunciou às coisas daqui, está renunciando às coisas daqui a cada dia, e a cada dia você procurando se aproximar mais de Deus? Com qual objetivo? Com qual objetivo? O apóstolo está dizendo que os filhos verdadeiros, nascidos de novo, guiados pelo Espírito Santo, que se tornaram nova criatura, morreram para o velho homem, morreram para a velha natureza, e agora vivem com Deus e para Deus, eles são filhos. E são herdeiros, está aí, ó, versículo 14 em diante. Se somos guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, e não recebemos espírito de escravidão para viver com medo, mas recebemos espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos dizer, Abba, Pai, ou então dizer, meu Pai, meu Deus, ou seja, eu tenho liberdade, eu tenho um Pai agora, que é Deus. E eu posso dizer, meu pai, meu papai, meu papaizinho, em qualquer situação, eu posso gritar, Pai. Alguns de nós talvez já perdemos nossos pais aqui na terra, e você sabe que nos momentos mais difíceis da nossa vida, as pessoas mais importantes para quem a gente corre, ou socorre, é pai e mãe. Sim ou não? E alguns aqui de nós, eu por exemplo já perdi o meu, Bel, nós já perdemos o nosso pai, e muitas pessoas aqui na terra já perderam seu pai, outros já perderam sua mãe, e não tem mais para onde buscar socorro. Mas a Bíblia está dizendo que em Cristo, e através de Cristo, eu posso me tornar filho de Deus, herdeiro de Deus, e eu passo a ter um pai Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, e eu posso conversar com Ele e dizer, meu Pai, eu estou assim, eu estou assado, eu preciso disso. Não sou mais órfão, não estou abandonado, eu tenho um Pai. É a primeira coisa, é a primeira herança, é ter um Pai. É a primeira herança, um Pai eterno. Um pai que não vai morrer. Um pai que não vai deixar você abandonado. Porque muitos pais não morrem, mas abandonam os filhos. Esse não. Esse não morre, esse não abandona os filhos. E esse tem todo o poder no céu e na terra. E não há coisa impossível que ele não possa fazer. Você já imaginou? Você já imaginou? Essa é a primeira herança. Escravos medrosos passaram a se colocados numa família de um pai rico, dono de céu e terra, nessa família desse pai dono do céu e terra, foram adotados. E agora herdeiro desse pai dono de céus e terra. Essa é a primeira herança. Escravos no mundo, sem pai, sem esperança, perdidos, e agora tem um pai, que é Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos muito isso. Aliás, isso é uma grande dificuldade do povo de Deus a entender. Daqui a pouco nós vamos ver. E por isso muitos continuam dentro da igreja, vivendo como escravo. Por isso muitos continuam dentro da igreja, vivendo como escravos. Porque não entenderam ainda o que é ser filho de Deus. E o apóstolo continua dizendo nesse texto, ele diz que não recebemos espírito de escravidão para viver como escravo, mas recebemos o espírito de adoção de filho. Somos filhos de Deus, filhos adotivos. E podemos dizer, papai, meu Deus, meu Senhor, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou com dificuldade, Senhor, eu estou mal, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou desapontado, Senhor, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, me ajuda. Amém. Aleluia. Mas às vezes a gente corre para tudo quanto é lugar, mas não corre para o Pai. A gente busca os homens, a gente busca governo, a gente busca psicólogo, a gente busca médico, a gente busca tudo quanto é coisa desse mundo, mas não busca o Pai em primeiro lugar. E Jesus falou, busca o Pai em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas.
Qual a herança que os filhos de Deus têm? A primeira coisa é que os filhos de Deus não são escravos e nem filhos abandonados. Não são filhos órfãos. Os filhos de Deus, eles têm um pai. Poderoso, amoroso, extraordinário, que não há impossível, que não há nada que não possa fazer, um Deus tremendo e que está disponibilizando tudo para nós. Agora eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso compreender e eu preciso buscar. Meus queridos, nesse capítulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o mesmo Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos. O Espírito Santo testifica conosco que somos filhos. E aí ele diz, se somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, ou seja, herdeiro com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Cristo é o irmão mais velho e nós somos os demais irmãos, os demais filhos. E tudo que Jesus tem também é nosso. Você está entendendo? Tudo que Deus tem, tudo que Deus possui, e Deus é dono de céus e terra, dono do ouro e da prata, tem todo o poder no céu e na terra, e tudo isso é herança para os filhos de Deus. Mas vem a pergunta, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo? Eu tenho experimentado tudo que Deus tem para mim, ou eu tenho vivido uma vida de escravo, de filho órfão? E o apóstolo continua dizendo, somos filhos, somos herdeiros. E aí ele diz, se é certo que se com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados, então ele está dizendo que os filhos são herdeiros e possuem uma glória. Diz que os filhos, para serem glorificados, a mesma glória que Deus tem é a glória dos filhos, a mesma glória que Jesus Cristo tem é a mesma glória dos demais irmãos. E por que nós não possuímos? E por que nós não temos? E por que nós não entendemos? Queridos, e ele continua dizendo o seguinte, porque eu tenho para mim, o apóstolo Paulo dizendo, eu tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que está para ser revelada para os filhos de Deus. Ele está dizendo para nós, meu filho, presta atenção, o sofrimento que você está passando, as aflições que você está passando, as dificuldades que você está passando nesse mundo, as que eu passei, não são para comparar com a grandeza da glória que está para ser revelada para os filhos de Deus. Eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade, eu vim para a igreja, eu vim para Cristo, pensei que ia acabar todos os meus problemas, e eu continuo tendo problema. Mas ele está dizendo que a glória que está reservada para nós é tão grandiosa, que as aflições que nós estamos passando aqui é fichinha. É fichinha. De tão grande que é essa glória. Essas riquezas, essa herança, é tão grande que as coisas que nós passamos aqui, o apóstolo está dizendo que são fichinha, não é para se comparar com a glória que está reservada para cada filho e filha de Deus. E daí ele continua dizendo, porque a ardente expectação da criatura, da natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa glória, essa herança, essa grandeza, essas riquezas dos filhos de Deus é tão grande que a própria natureza criada, céu, terra, mar, montanhas, estrelas, planetas, animais, tudo da criação, eles estão ansiosamente esperando a manifestação dessa glória dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que quando vier essa glória dos filhos de Deus, a natureza, o planeta será restaurado, será curado, será libertado da escravidão que eles estão vivendo.
Não é só nós humanos que estamos sofrendo escravidão no planeta, todo o planeta está sendo escravizado por causa do diabo e dos seres humanos usados pelos demônios, destruindo a natureza. Por isso ela geme. Mas ela geme ao mesmo tempo pelo que ela está passando, mas ela geme também de alegria, ansiosa, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Mas se a própria natureza está ansiosa, não a expectativa, como diz aí, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação, a criatura, o planeta ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Quem que sujeitou a natureza à servidão? O pecado do ser humano, o diabo, quando levou o ser humano a pecar e trazer maldição para a terra. Os animais foram amaldiçoados, o planeta foi amaldiçoado, veio a doença, veio a peste, veio tudo quanto é coisa causada pelo pecado. Não só humanos foram atacados e são atacados por isso, mas a própria criação, a própria natureza foi ferida e foi atacada pelo pecado. Mas ela está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, porque quando os filhos forem restaurados, essa glória se manifestar, a natureza também vai ser liberta do cativeiro. Mas olha que coisa, a natureza está com a expectativa ansiosa. Olha o que diz aí, porque a ardente expectação da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. E a natureza, versículo 21, na expectativa de que também ela mesma, a criatura, seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade de filhos de Deus. A natureza está gemendo, está numa expectativa, o planeta está ansioso pelo dia da manifestação da glória dos filhos de Deus, quando os céus e terra serão restaurados, quando o mal será banido da terra. Mas a igreja não entende, o povo de Deus não entende, nós não entendemos essas coisas, a maioria está com o coração aqui. Eu tenho visto pastores falando que está fazendo um maior sacrifício, que tem medo de morrer. Meus irmãos, os líderes têm medo de morrer, porque o coração está aqui. Que diferença para o apóstolo Paulo? Paulo disse assim: eu estou em aperto, morrendo de desejo de partir e estar com Cristo. Mas também, se eu pudesse ficar aqui com vocês, para ajudar vocês, eu ficaria. E eu estou em aperto, porque não sei o que escolher, não sei o que é melhor. Se é melhor ficar aqui com vocês, ou se é melhor partir e estar com Cristo. E ele ainda diz que lá é muito melhor. Mas por amor de vocês, ainda vou ficar mais um tempinho aqui. E nós vemos uma liderança em nossos dias, que a liderança quer ficar aqui, tem medo de morrer. E por isso estão aí pregando a restauração daqui. Quando a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que isso aqui vai ser tudo destruído e reconstruído, novos céus e nova terra. E tem gente querendo ficar aqui. E tem gente querendo ficar aqui. Não entendemos ainda a mensagem do Evangelho? A natureza, que é a natureza, entende. E está aguardando ansiosamente a restauração dos filhos de Deus. E a igreja, muitos não entenderam. Meus queridos, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios. Vá para Efésios agora, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala que ele orava incessantemente pela igreja da sua época, para que eles tivessem os olhos abertos para entender exatamente isso. Efésios 1, versículo 16, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria, de revelação, que Ele possa iluminar os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que saibais
Saibais o quê? Primeiro, a esperança da vocação, a esperança do chamado. Segundo, para que vocês saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a riqueza da glória da herança dos santos? Paulo orando para a igreja, para ver que Deus abrisse os olhos deles, para que eles entendessem essa grandiosidade, essa herança. Primeiro, que vocês compreendam qual é a esperança do chamado, a esperança da vocação, para que eu fui chamado, o que eu estou fazendo na igreja, por que eu aceitei Cristo, o que é que eu estou fazendo aqui, qual o objetivo do meu chamado, para que eu fui chamado, o que Deus quer comigo, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou indo. Mas a igreja não sabia e Paulo está orando para que Deus abrisse os olhos da igreja e a igreja pudesse entender. 3 coisas ele fala aqui. Primeira coisa é a esperança do chamado. A segunda coisa, as riquezas dessa herança nos santos. E a terceira coisa que ele fala nesse versículo, no versículo 19, para que vocês possam compreender qual é o sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Qual o poder, a grandeza, ele ainda diz sobreexcelência da grandeza do poder que está em nós para fazer a obra na terra. Mas nós não sabemos, e nós não temos, e nós não conseguimos fazer muita coisa, porque nós não sabemos a herança que temos. Nós não sabemos quem somos. Nós estamos na igreja muitas vezes, mas não sabemos quem somos. Eu não sei quem, muitas vezes não sei o que está à minha disposição. E Paulo diz, eu estou orando por vocês por 3 coisas. Primeiro, para que vocês possam saber qual a esperança da vocação, qual a esperança do seu chamado. Segundo, para que vocês saibam qual a riqueza da herança dos santos. E a terceira coisa, para que vocês saibam qual o poder que está à disposição de vocês aqui na terra. Estava orando, porque a igreja não entendia. E a igreja do século XX também não entende, muitos não entendem. Alguns têm entendido e têm avançado, mas muitos não têm entendido e não conseguem caminhar como Deus queria que caminhasse. Não conseguem. Meus queridos, mas não é só a igreja de Éfeso que teve dificuldade para entender isso. Vai para o último livro da Bíblia, Malaquias. Vamos ver como é que estava o povo cristão na época que Jesus veio ao mundo? Malaquias é o último profeta antes da primeira vinda de Cristo. Antes dele vir aqui, nascer na manjedoura e morrer por nós. Primeira vinda. Vamos ver como é que estava o povo de Deus nessa época? Os cristãos? Será que eles sabiam qual o chamado deles? Sabiam não? Malaquias 3. Versículo 14. Olha o que o povo estava dizendo para Deus. Aliás, o versículo 13 diz assim, Deus dizendo para o povo, as vossas palavras são agressivas para mim, diz o Senhor. E daí o povo pergunta, mas o que temos falado que foi agressivo para o Senhor? E Deus responde, porque vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus, que aproveita ter cuidado de guardar os teus preceitos, andar de luto diante do Senhor, andar com Deus, o que adianta? Porque reputamos por bem-aventurados os soberbos, os ímpios. Eles cometem impiedade, pecam, edificam, constroem casa, compram fazenda, empresas. Eles tentam ao Senhor, escapa. É inútil seguir a Deus. Para que servir a Deus? Para que servir a Deus? Se os ímpios continuam fazendo tudo errado e são bem-sucedidos. Qual o valor, qual a importância de seguir a Deus? O povo de Deus estava perguntando para Deus na véspera da primeira vinda de Cristo. E eles estavam abandonando a igreja, abandonando Deus e dizendo, não vale a pena seguir a Deus. Eu estou vendo o mundo, os ímpios lá fora, progredindo, vivendo tudo errado, pintando e bordando, fazendo o que bem entende. E parece que eles são abençoados, não acontece nada com eles. E por isso eles estavam abandonando a fé, abandonando a igreja e desistindo de Deus. E Deus chega a dizer para eles, vocês estavam falando palavra dura para mim. Que vocês estão dizendo que não vale a pena seguir a mim. Porque os soberbos e os ímpios, eles fazem tudo errado
e eles estão edificando, construindo, e parece que nada está errado com eles. Então o que vale a pena andar com Deus? Era o povo de Deus que estava dizendo isso. Eles não sabiam a herança que tinham? Não sabiam. Eles estavam olhando só aqui na Terra. Eles estavam olhando só aqui, no planeta. Não vale a pena seguir a Deus. Eu não sei o que você pensa hoje, meu querido, minha querida. Talvez se você olhar para o mundo e falar, mas o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo, lutando tanto para abandonar o pecado, seguir a palavra de Deus, fazer o que Deus manda? Muitas vezes sendo perseguido, incompreendido, chamado de quadrado, chamado de um monte de coisa, esse povo aí, atrasado, maluco, e por aí vai. O que adianta? Mas é que muitos não descobriram a herança que tem. E sabe o que Deus responde para eles? Ao versículo 16. Então os que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor ouve. E a Bíblia diz, e tem um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Primeira coisa, tem um registro no céu escrevendo o que cada um de nós estamos fazendo aqui na terra. Tem um registro no céu, tem um memorial escrevendo. E um dia as pessoas vão chegar diante de Deus para prestar conta de tudo que fizeram aqui. Primeiro, tem um memorial escrito lá. Segundo, e Deus diz para eles, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que preparei, naquele dia, no dia de Deus, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Naquele dia, no dia do juízo, no dia da ira, no dia da grande tribulação, serão para mim joias preciosas. O que você faz com joia? Você deixa a joia em qualquer lugar? Você tem uma joia de grande valor, o que você faz com ela? Você guarda num lugar bem seguro e protegido, para ninguém mexer e tocar. Deus está dizendo que quem andar com Ele é joia. Você está entendendo? É joia, vai estar escondido no tesouro de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Mas é as joias. É as joias. E se você ler o começo do capítulo 3, você vai ver Deus dizendo assim, eu vou botar vocês, como o ourives. E vou fazer vocês como ourives, vou fazer vocês como lavandeiro. O que o ourives faz para purificar ouro? Num forno a 1000 graus de calor, esquenta 1000 graus para dissolver tudo que não é ouro e só ficar o ouro puro. Deus está preparando joias, mas joias precisa passar por provação, por fogo, para sair toda a sujeira, para ficar só a pedra preciosa. Você está entendendo a mensagem? Porque muitas vezes você fala assim, mas por que eu sou filho de Deus, estou passando por tudo isso? É que joias preciosas precisam serem purificadas. Purificadas, para ficar só o ouro. Está aqui, leia depois na sua casa o capítulo 3. Porque Deus está preparando joias, e joias naquele dia Ele vai guardar no seu tesouro. Sabe o que Ele continua dizendo? Ele diz que serão para mim joias preciosas, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Como é que o pai faz com o filho na hora do momento difícil? Ele poupa. Se precisa, ele dá a própria vida para poupar o filho. Sim ou não? O pai faz isso com o filho. Deus está dizendo que Ele faz isso. E aí Ele responde para o povo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse dia vamos ver a diferença, se vale a pena ou não servir a Deus ou não.
Nesse dia vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E sabe como é que começa o capítulo 4? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que vivem na iniquidade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vai deixar nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trará salvação debaixo das asas, saireis e crescereis como bezerro do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés naquele dia. Vocês estão vendo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Você está vendo a diferença? Você está vendo a herança que tem os filhos de Deus? Isso aqui é a herança. Isso aqui é a herança dos filhos. Isso aqui é a herança dos filhos. Meus queridos, caminhando para o final dessa primeira parte, nós vimos aí o apóstolo Paulo falando de três coisas grandiosas da herança dos santos. Primeiro, a esperança do chamado. A segunda coisa, o quê? As riquezas dessa herança. As riquezas e a glória dessa herança. E a terceira coisa, a grandeza do poder que está à disposição dos filhos de Deus. Eu concluo essa primeira parte hoje falando apenas alguma coisa sobre a esperança do chamado. Sabe para que nós somos chamados? Sabe o que é a esperança do chamado? O que é a esperança para você? O que é a esperança? O que é a esperança? Certeza, convicção absoluta de que dias melhores virão. Sim ou não? Não é isso que é a esperança? Certeza. Estou numa pior. Estou lascado. Mas eu tenho certeza, eu tenho esperança, eu tenho convicção de que dias melhores virão. Eu vou dar a volta por cima. É isso a esperança, certeza de dias melhores. E a Bíblia está falando de esperança do chamado. Para que Deus nos chamou? Para dias melhores, para coisas melhores. Amém? Para dias melhores, para coisas melhores. Do que esse mundo, do que o que nós estamos vivendo. Aliás, esperança no grego quer dizer elpis, que significa firme convicção, expectativa confiante de que coisas boas estão vindo. E no caso aqui da Bíblia, esperança, expectativa, certeza, convicção de que coisas boas estão vindo da parte de Deus para nós, para os filhos. Para os filhos. Esperança no hebraico é tikvah. E é a mesma palavra usada para corda no hebraico. E corda serve para amarrar um objeto no outro. Significa a ideia de que esperança é estar amarrado em Deus. Aleluia! Esperança na Bíblia é estar amarrado em Deus. Eu estou ligado nele e ele está em mim. Aleluia! Ou seja, significa a ideia de estar amarrado em Deus. E porque estou ligado e amarrado nele, o meu futuro será maravilhoso, ou é maravilhoso, porque eu compartilho com ele da mesma vida que ele possui. Você está entendendo? Eu estou amarrado nele. Eu estou amarrado nele. Por isso a minha esperança de dias melhores, de coisas grandes, de coisas extraordinárias, porque eu estou amarrado nele. Eu estou ligado nele. Existe uma corda ligando nós, eu e ele. E essa corda é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus. E se eu estou amarrado em Deus através dessa corda, eu sou mais que vencedor. Aí eu posso dizer aquilo lá do Romanos 8. Todas essas coisas sou mais que vencedor. Estou amarrado nele.
Aconteça o que aconteceu, você sempre mais que vencedor, porque Ele é vencedor, Ele nunca perdeu batalha, e eu estou ligado nele, eu estou amarrado nele. Queridos, o mundo tem esperança, mas o mundo não tem certeza se essa esperança vai se concretizar, porque o mundo não está amarrado em Deus, está amarrado nas coisas daqui, está amarrado no outro ser humano, está amarrado no governo, tem gente com esperança no governo, esperança não sei, esperança naquilo, e por isso muitas vezes o mundo sucumbe. Mas quem espera em Deus é diferente. Quem espera em Deus é diferente. Porque nós temos certeza que a nossa esperança está em Deus. Ele pode tudo, Ele é dono de céu, de terra e de mar. Por isso o apóstolo diz que os filhos de Deus estão ansiosos, gemendos, esperando a concretização do processo de adoção de filhos, a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos. E ele diz no versículo 24 aí, que em esperança nós somos salvos. Nós somos salvos em esperança. Esperança é o quê? Certeza, convicção de que dias melhores virão, de que Deus tem algo novo, extraordinário para nós. Deus tem algo novo, extraordinário para cada um de nós. Queridos, eu paro por aqui hoje. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu fiz uma introdução só. Mas, meus queridos, que essa primeira parte de hoje tenha servido para despertar você, para convencer cada um de nós, de que não somos escravos medrosos, somos filhos de Deus e temos coisas grandiosas e extraordinárias para cada um de nós, em nome de Jesus. Seja para a vida aqui, seja para a eternidade, nós temos coisas grandiosas como filhos de Deus, como filhas de Deus. Por isso, não aceite viver uma vida de escravo e nem de filho órfão, porque você tem um Deus, um Pai que cuida de cada um de nós, que cuida de você. Vamos ficar em pé.